E não é que o PT dobrou a meta? Mais uma vez roubando de aposentados. Vamos dar uma olhada nisso? Roda a vinheta. A gente está vendo hoje a apuração dos desvios no INSS da atual gestão. Mas vamos lembrar que essa história não é assim tão nova. Lá em 2016 já se apurava o desvio nos fundos de pensão das estatais. O PT tem muita penetração nesses fundos porque gerencia as estatais, força dos sindicatos e meteu a mão no jarro bonito. Muitos aposentados ficaram no prejuízo, amargando um saque, um desfalque nas suas aposentadorias por conta de desfalques promovidos de novo por sindicalistas. Claro que veio socorro na conta da viúva, ou seja, nós, né, para tapar o rombo deixado pela petezada. Diferentemente do que o governo quer dar a entender de que investigou o caso e descobriu a falcatrua, não foi bem assim. Aliás, não foi nada disso. O que aconteceu foi derivado de uma denúncia promovida por uma reportagem do jornal Metrópolis. Gente reclamando de descontos estranhos na sua aposentadoria foram percebidas pelos repórteres que correram atrás dessas informações e apuraram que havia sim um esquema de fraude, ou no mínimo suspeito, no INSS. A partir dessas reportagens é que abriu-se então uma investigação para apurar as tais denúncias. E aí sim, puxou-se o fio e se descobriu o que a gente está percebendo agora. Um baita esquema de corrupção, que dos 6 bilhões que foram denunciados inicialmente, pode chegar aos 90, num número absolutamente inacreditável. E de novo, sobre a parcela mais frágil da população. Senhoras e senhores aposentados que dependem dessa esmola para sobreviver. Mas antes de tudo, vamos deixar claro que o INSS, a aposentadoria estatal no Brasil, é um esquema de pirâmide. O aposentado recebe o dinheiro que é pago por quem está trabalhando. Então, esse que está trabalhando hoje, quando se aposentar, dependerá de quem entrar na cadeia produtiva, quem estiver empregado. E essa relação vem diminuindo consideravelmente nos últimos anos. Quando se idealizou esse sistema, era 14 para 1. Hoje está menos de 2 para 1, ou seja, tem menos de 2 pessoas trabalhando, pagando um aposentado. Óbvio que isso não se sustenta. O esquema precisa ser outro. Os países que tinham esquemas similares passaram há bastante tempo por uma reformulação, doída, claro, mas necessária para poder deixar esse esquema saudável. Do jeito que está, não há como se manter. Vamos entender que as regras que ditam o funcionamento desse esquema são bastante ruins, para dizer o mínimo. É um esquema que permite que o INSS intermedie negociações entre associações e os aposentados. A justificativa é que o governo vai chancelar, carimbar uma operação que passa a ser então oficial, autorizada pelo governo. E isso só tem problema, porque no meio desse caminho há um acordo, que a gente percebe agora, entre as associações e o governo. O que aconteceu então foi que a parte do governo que era fiscalizar passou a ser um conluio entre quem recebia a grana e quem fiscalizava, deixando quem paga na Rua da Amargura. Esse esquema, essa legislação, foi aprovada lá no governo Collor. Começou lá essa história. Então vamos entender que a legislação ruim começou lá no governo Collor, ou foi aprovada durante o governo Collor, sancionada pelo então presidente. As primeiras denúncias de falcatruas, de desvios, começaram já em 2009, durante a gestão petista. O volume de descontos já era considerado estranho, havia denúncias, começaram a ser recorrentes, mas era algo ainda pontual, por assim dizer. Entre 2016 e 2018 houve o primeiro escândalo, que envolvia entidades que faziam esse desconto sem a devida autorização. Já em 2017, esses descontos eram na ordem de 41 milhões, chegando a 200 milhões no ano seguinte. Foi quando então que o Ministério Público do Paraná recomendou ao INSS que suspendesse esse acordo com as entidades para evitar que isso se avolumasse, né? Para que esses descontos passassem a ser contidos.
Na gestão de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2021, houve uma tentativa de coibir a fraude, mas que obviamente foi deturpada pela Câmara, e aí vale dizer que não foi só a esquerda que votou a favor, foi a direita também, e essa legislação foi então sancionada pelo então presidente. Podia ter vetado, mas autorizou e seguiu adiante. A virada aconteceu a partir de 2021, 2022, quando entraram no INSS os nomes que hoje estão investigados pela Polícia Federal. Vários acordos então foram assinados. Das 11 entidades que estão sendo investigadas, 10 assinaram contratos nesse período. Mas o que a gente percebe, e aí você pode ver nesse gráfico, que o volume, o número de falcatruas explode durante o governo Lula. E isso é muito sintomático. É fruto da simbiose, do mútuo entendimento entre sindicatos e PT. Esse conluio que permitiu o abuso desmedido. Então o que a gente percebe nessa história toda é a repetição, é a confirmação de algo que a gente já conhecia, já sabia, que é a associação íntima de gestão petista com roubalheira e a sua promiscuidade com entidades sindicalistas que se aproveitam desse conluio para ter uma fonte de renda a si e principalmente para os seus dirigentes. Como a gente viu em várias reportagens, esse pessoal desfilava de carrão, mansão, uma vida bastante boa, custeada por nós. Essa promiscuidade de político com associações pretensamente privadas para gerir o nosso dinheiro é que a gente precisa combater. E só há uma maneira de se fazer isso, que é tirar do Estado a função de intermediação, de chancelar essa negociação. O que precisa acontecer é o cidadão escolher onde colocar o seu dinheiro. Se ele entende que uma proposta de uma associação, de um sindicato, de uma empresa qualquer lhe é favorável, ele vai lá e contrata. Pode ter até um sindicato intermediando essa indicação. Mas não é razoável que o governo tenha ingerência nessa negociação, porque é uma negociação entre entes privados. Podem estar sujeitos a um contrato, ou devem estar sujeitos a um contrato que rege as partes, e em caso de infração recorre-se à justiça, e aí sim o Estado pode ter alguma coisa a se fazer, que é julgar, decidir se as partes cumpriram aquilo que foi combinado. A gente precisa sair dessa ladainha de governo paternalista decidindo tudo pelo cidadão. Isso não funciona, nunca funcionou em lugar nenhum e só dá margem para roubalheira, para falcatrua e para péssimas decisões. E para isso acontecer não tem um caminho fácil. A gente precisa voltar a reclamar, a gente precisa se fazer ouvir. E eu vou dizer mais uma vez que a gente precisa voltar às ruas. É isso.